Olá, me chamo Daniel Silva Lopes da Costa e eu fui aluno orientado da professora Roseli de Deus, do Departamento de Ciências e Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica de São Paulo, da Universidade da USP. Ah, eu vim falar um pouquinho sobre o nosso projeto desenvolvido no último ano, sobre avaliando a capacidade de generalização com poucos dados e um modelo de detecção de discurso de ódio. A gente teve como coautor desse projeto Thomas Palmeira Ferraz, que é aluno de doutorado da professora Roseli. O nosso principal objetivo com esse projeto era validar um modelo pré-treinado de Transformer que seria usado para validar, rotular dados em um ambiente com poucos dados. Hoje em dia, um dos grandes problemas da área de Machine Learning e inteligência artificial como um todo é a quantidade de dados, principalmente porque a rotulação e a criação desses bancos de dados é um processo manual e muito custoso. Então, a gente tentou generalizar e automatizar esse processo usando esses transformers para gerar essa rotulação de maneira automática ou semi-automática. E para isso, a gente resolveu escolher o domínio de discurso de ódio, que era um domínio muito com bastante dados que a gente poderia explorar muito bem esse problema e que seria utilizado para a gente validar, então, essas informações, validar o modelo. E para validar esse modelo, a gente realizou três experimentos. O primeiro era treinar já com diferentes amostras com diferentes tamanhos para realmente tentar ver como o modelo se comportaria em um cenário com poucos dados. Em seguida, a gente tentou simular o ambiente de uma rede social no experimento 2, onde a gente, além do banco de dados, a gente utilizou várias informações, vários outros dados saídos, dados neutros saídos de outros datasets e colocou dentro desse banco de dados para que a gente pudesse simular mesmo o ambiente das redes sociais, onde a gente tem tipo um comentário de discurso de ódio para, sei lá, 100 mil que não são discurso de ódio. Então a gente tentou gerar esse desbalanceamento para tornar o modelo mais factível e testar ele nesse tipo de cenário. E o terceiro experimento foi num cenário de poucos dados, onde a gente teria dados sobre um subdomínio. Por exemplo, vamos dizer que um pesquisador vai lá e encontra vários dados sobre machismo, ou então ele encontra várias informações sobre racismo, mas só sobre um subdomínio, mas ele quer testar o modelo para gerar um banco de dados para qualquer tipo de discurso de ódio. Então, nesse cenário, a gente também tentou validar como que o modelo se comportaria sendo treinado em apenas um subdomínio, por exemplo, racismo ou machismo, algo do tipo, e como ele se comportaria para qualquer tipo de detecção de qualquer tipo de discurso de ódio. E aí a gente utilizou três datasets em inglês e a gente também testou um modelo para datasets em português. Então, a gente testou um modelo em inglês e um modelo em português, em inglês com três datasets, em português com dois datasets, e as informações sobre os modelos podem ser encontradas na bibliografia. Sobre a métrica utilizada para validar, a gente usou o Recall, que usa realmente quantos que o modelo quando detecta de discurso de ódio em si, e para comparação a gente utilizou o modelo baseline, que é um modelo que usa a frequência de palavras relacionadas a discurso de ódio que aparecem naquele tema, que é um dos modelos mais utilizados atualmente para realizar essa rotulação semiautomática e também para buscar esses dados nas redes sociais. Então, a gente comparou o nosso modelo com esse modelo do baseline e os resultados foram bastante promissores. Na maioria dos casos, o nosso modelo ganhou e teve um recall bastante superior nos três experimentos e para todos os datasets, tanto em português quanto em inglês, o que nos fez o que nos faz afirmar que os resultados preliminares geralmente asseguram que esse modelo pode ser uma boa saída para gerar essa rotulação de maneira automática e reduzir o atrito gerado por esse problema da falta de dados em um domínio com uma baixa disponibilidade de dados para gerar essa rotulação de maneira mais fácil. Então, acho que era isso. Acho que os próximos passos seriam validar esse modelo para outros domínios, mas era isso. Gostaria de agradecer aos alunos da graduação Thomas e Fábio que também contribuíram pelo projeto e também escola, a USP pelo financiamento por meio do Programa Unificado de Bolsas PUB. E era isso. Muito obrigado pela atenção. Valeu.